Olá, meus amigos da LAC Enem, tudo bem com vocês? Mais uma vez com vocês aqui o professor César Bodão, seu amigo, professor de língua portuguesa, hoje para nós falarmos sobre mais um assunto muito importante para você, meu amigo, minha amiga, que vai prestar o Enem, que vai prestar o concurso do Enem, vai fazer a prova do Enem. Então, a prova do Enem, você precisa saber que é um pouco diferente de uma prova tradicional de vestibular, aquelas provas lá da década de 80, 90, né? A prova do Enem é caracterizada pela interpretação de texto. Então você precisa saber de algumas informações básicas para fazer todas as provas. Quando eu digo todas as provas que envolvem o Enem. Não necessariamente somente a prova de língua portuguesa. Tá? Você precisa da interpretação de texto para fazer as provas de matemática, você precisa da interpretação de texto para fazer as provas de inglês, de espanhol. Tá? Interpretar texto é fundamental. Mas o que vem a ser a interpretação? Interpretar texto não é somente decodificar. O que transforma você num bom interpretador de texto, num bom leitor, uma pessoa que saiba conseguir extrair do texto as mais importantes informações, é o fato de você poder ressignificar esse texto. E para isso, você precisa de algumas ferramentas, tá? Então hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que envolve necessariamente essas ferramentas, ambiguidade e polissemia. São coisas parecidas, estão no mesmo campo, né, de atuação, digamos assim, no mesmo campo semântico. Só que uma ambiguidade diz respeito a um duplo sentido que uma palavra pode ter. A polissemia já vai falar das várias possibilidades de sentido que uma mesma palavra pode ter, tá? Então, é parecido, mas não é a mesma coisa, tá ok? Então nós vamos fazer, olha, essa é a aula 1. Como o assunto é um assunto amplo, nós vamos falar em duas aulas. Esta a aula 1, ok? Então vamos lá. Aqui, ambiguidades e polissemias. Você precisa saber, meu amigo, minha amiga, que a nossa gramática, a gramática da língua portuguesa, os assuntos que envolvem a linguagem na nossa língua portuguesa, são compostos de vários temas ou várias subdivisões, tá? Então, vamos aqui. Nós temos o léxico, que é o conjunto de palavras de uma língua. O léxico, ele pode ser usado em determinadas situações. Quando você quer falar sobre determinados assuntos, o conjunto de palavras relacionado àquele assunto, nós chamamos de léxico, ok? Então vamos dizer que você quer falar sobre futebol. Quais as palavras que estão relacionadas ao futebol? Quais as palavras que eu vou usar para tratar desse assunto futebol? Bola, trave, jogador, placar, juiz, todas essas palavras são palavras do léxico do futebol. Eu posso incorporar outras que vão ajudar a entender os temas relacionados a este léxico, mas a priori são estas palavras que vão englobar o assunto futebol, tá? Aí nós temos a fonologia. Na verdade, nós temos a fonética e a fonologia. A fonética é a parte da gramática que vai trabalhar com a linguagem na perspectiva acústico-articulatório. Grosso modo, é dizer, a fonética vai trabalhar com a pronúncia. Tá? Então, a fonética está preocupada em dizer o seguinte: por que uma pessoa fala porta e o outro fala porta? Quais são os mecanismos aqui de articulação, fonológicos, de respiração, que estão envolvidos na produção deste som que é diferente do outro som? Por que é que um vai dizer gosto e o outro vai dizer gosto? Né? Por que é que um vai dizer seis, o outro vai dizer seis e o outro vai dizer seis? Qual a diferença? O que envolve? Quais os mecanismos? Quem trabalha com isso é a fonética. Então, na fonética, você vai verificar quais são os fones que estão envolvidos na produção daquele tipo de fala que é diferente do outro tipo de fala. Já a fonologia é o estudo dos sons de uma língua,
mas com a preocupação de verificar como é que um fonema, então na fonologia eu digo fonema, na fonética eu digo fone, tá? Então a fonética é uma coisa, fonologia é outra. Então a fonologia está preocupada como é que os sons diferentes podem causar significados diferentes nas palavras. Então, mais ou menos assim, se eu pego a palavra ata e acrescento um L no início, esse L vai representar um som que vai modificar essa palavra em relação, por exemplo, ao B do bata. Se eu trocar o L pelo B, eu também troco o significado. Tá? Então aí nós temos o envolvimento de alguns aspectos do som diferentes daqueles que nós trabalhamos com a fonética. Então fonologia e fonética são coisas diferentes, embora trabalhem juntas em determinados momentos. Já a morfologia é a parte da gramática que vai trabalhar as palavras como elas, através dos seus elementos menores, seus elementos mínimos. Então, quais são os elementos que formam a palavra? Quais são os pedaços que formam a palavra? Como é que chama isso aí? Quais são as classes de palavras? Quais os processos de formação que nós temos para as palavras? É disso que se ocupa a morfologia. E a sintaxe vai trabalhar com as palavras quando essas palavras formam frases, orações e períodos. Como é que são esses períodos? Esses períodos são simples, são compostos. Os períodos, eles têm quantas orações? Uma oração, 2 orações, 3 orações? As orações são dependentes, independentes? Quais são os termos? Como é que é o nome dos termos dessas orações? É o sujeito, predicado, objeto direto, complemento nominal, aposto, predicativo, né? Aí você tem as orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas, objetivas indiretas e por aí vai, tá? Então, quem trabalha com isso é a sintática. É a sintaxe, não a sintática, a sintaxe. Eu disse sintaxe, já corrigi, sintaxe. Tá? E a semântica? A semântica é o estudo do significado das palavras. E é aí que nós vamos trabalhar com a polissemia. Tá? Então, qual o significado das palavras? As palavras escritas possuem o mesmo significado? Possuem outros significados? O que um leitor precisa para interpretar bem uma palavra? Ele precisa, para interpretar bem um texto, ele precisa saber os significados das palavras, apenas o significado formal, aquele que está no dicionário, outros significados. Então é com isso que nós vamos trabalhar. E para isso, meus amigos e minhas amigas, nós temos a boa e velha polissemia. Tá? O que vem a ser a polissemia? A polissemia existe quando uma palavra tem mais de um significado, ou pode ter mais de um significado. Então vamos pegar um exemplo. A palavra guia. A palavra guia. Vamos escrever aqui a palavra guia. Olha que letra linda minha, ó. Guia. Esta palavra guia, dependendo do seu contexto, ou seja, dependendo do lugar onde ela vai ser utilizada, ela vai ter um significado. Correto? Então, se eu disser assim, ó, o guia me disse que este monumento é histórico. De qual guia eu estou falando? Eu estou falando do guia que orienta, o guia turístico, aquele que me orienta e me mostra um determinado local, um determinado rumo que eu não conheço, certo? Então ele é o guia. Mas eu posso também, ao invés de o guia, eu posso ter a guia. Tá? Já retirei a guia para o pagamento do imposto de renda. Eu retirei o documento, a ficha para pagar o imposto de renda. É outro guia. Guia também é um nome que se dá, por exemplo, ao meio-fio. Ó, ela estava estacionando porque ela... Por que eu sou preconceituoso desse? Ele, você, estava estacionando e colocou o pneu na guia, ou encostou o pneu na guia. Na guia, meio fio, tá? Mas eu também tenho o guia, que não é aquele guia turístico, mas é o guru, é o meu guia, tá? O meu guia espiritual é o meu guru, é o meu guia, não espiritual. Mas eu posso ter uma entidade de determinadas regiões, é o meu guia espiritual. Tá? Algumas cordas para levar cachorro, se você tem cachorro, você sabe do que eu estou falando. Tem uma cordinha que chama corda
guia, que é o guia. Então tem várias palavras. Esta possibilidade que nós temos de ter vários significados para uma só palavra é o que nós chamamos de polissemia. Então colocamos aqui, ó, pé. Pé pode ser o pé da cadeira, pode ser o pé da mesa, pode ser o pé da fruta, pode ser o pé da página. Rede, pode ser rede de deitar, rede elétrica, rede de computador, mangueira. Aí tem mangueira, pena, vela, cabo, tá? Beleza? Então você tem palavras que possuem mais de um significado, tá? Entram aí também as questões relacionadas aos homônimos. Se você não sabe o que é um homônimo, homo, o mesmo. Nimos, nome. Homônimo quer dizer o mesmo nome, ao pé da letra, mas são palavras que possuem a mesma escrita, tá? Então o homônimo, ele é subdividido em algumas categorias. Você tem os homógrafos homófonos, né? São já chamados de homônimos perfeitos, é a palavra que tem a mesma escrita e o mesmo som. Você pode ter um homógrafo homógrafo heterófono, ou seja, a palavra que tem a mesma escrita, mas tem um som diferente. E você pode ter um heterógrafo homófono, palavra que tem escrita diferente, mas tem o mesmo som, tá? Então está no conjunto do que a gente chama de homonímia, certo? Mas normalmente nós falamos de homônimos, falamos de palavras que têm a mesma escrita, tá? Ok? Então vamos a um exemplo aqui. Olhem só. Tá aqui, ó. Tirado da internet, obviamente, aqui tem vários, eu tirei só um, ó. Casca, as estrelas da natureza em revista. Aí tem um tomate aqui e uma frase. Tomate. Quer dizer, o que o tomate disse? Sempre fui aclamado pelas massas. Ele sempre foi aclamado pelas massas. Olha o significado da palavra massa. As massas podem ser as pessoas em determinadas situações. Mas massa pode ser a massa de tomate, pode ser a massa de bolo, tá? Então a palavra massa é uma palavra que carrega nela vários significados, tá? Vários significados, dependendo do contexto. Esta palavrinha contexto, ela é sempre bem-vinda quando você está falando de palavras, você está falando de textos, você está falando de interpretação. Você tem que contextualizar. Então aqui é óbvio que é uma frase com um certo grau de humor, tá? É uma frase que traz em si um certo grau de humor e ela vai ser construída em função da polissemia que traz a palavra massa. Nesse caso, uma ambiguidade, né? Ok? Bom, olha outra aqui. Aquele canto era o preferido de Holanda. Canto. Nesse caso, a palavra canto é ambígua? Ela tem duplo sentido? O canto pode ser o canto de cantar? Ou o canto pode ser o canto lugar? Tanto faz. Então ela tem mais de um sentido, ela tem um duplo sentido. Nós temos que diferenciar então esta palavra, ela é polissêmica, ela tem mais de um sentido, ela tem vários sentidos ou ela só tem dois sentidos. Então ela é ambígua. Aqui, Frederico esqueceu a sua concha. Sua concha, pode ser a concha do mar? Pode. Pode ser a concha de comida? Pode. Tá? Então, você precisa saber que essa palavra carrega em si dois significados. É uma palavra ambígua, tá? Ó, isso aqui também foi tirado da internet e é a perspectiva que você precisa saber do seguinte. Vejam bem. Outra melhor que esta, seu filho só vai ganhar daqui uns 15 anos pelo menos. E aqui tem uma chupeta. Não peguei pesado, não. Para. Eu peguei da internet. Eu não vou interpretar. Eu quero que as pessoas vejam que tem esse tipo de propaganda na internet. Olha aqui, ó. Outra melhor que essa, seu filho só vai ganhar daqui uns 15 anos pelo menos. Tá? Por quê? Porque o seu filho vai ter uma festa de 15 anos, as pessoas vão preparar uma chupeta gigante, tá? Não é isso, mas vejam, trabalhe aqui com a questão dos vários significados da palavra chupeta, que não está escrito. Que não está escrito. Chupeta, para quem não sabe, pode ser isso aqui, mas também pode ser o quê? A carga da bateria. Vou explicar. Quando você está com o carro sem bateria,
O contato da sua bateria com outra bateria através de 2 cabos faz com que o seu carro funcione. Esta conexão dos cabos de uma bateria estão ligados em outra bateria, na sua bateria, é chamado de chupeta, tá? Chamado de chupeta também. Então, vejam que a palavra chupeta é polissêmica, ela tem mais de um significado e tem outros significados também, tá? Então, se o seu filho, daqui a um tempo, tiver um carro e o carro estiver sem bateria, ele vai sim ganhar uma chupeta, tá? Outra, vamos lá. Ontem encontrei a gatinha da Ana. Mais importante do que você achar a ambiguidade, achar o duplo sentido, achar a palavra que carrega em si um sentido polissêmico, é você verificar em que contexto ela foi colocado. Obviamente que achando a palavra, esse contexto já fica mais fácil. Mas, vejam bem, descontextualizado, a palavra possui duplo sentido. Então, quando eu digo, ontem encontrei a gatinha da Ana, vejam, está no nosso imaginário que a palavra gatinha pode ser, no seu sentido denotativo, ou seja, no sentido real, o animal, o bichano, o felino doméstico. Gostou? Felino doméstico? Felino doméstico, certo? Mas nós denominamos gatinha também quem? Uma garota bonita. Então aqui, da maneira com que a palavra foi colocada e descontextualizada, eu chego à conclusão que a palavra gatinha é ambígua, tá? Então, ontem eu encontrei a gatinha da Ana. A Ana que é gatinha e eu a encontrei, ou a Ana possui uma gata, um animal, um felino doméstico e estava perdida e eu a encontrei, tá? Então, se disser, ontem Ana perdeu sua gatinha e eu a encontrei, acabei com o problema da ambiguidade. Agora, do jeito que está, ontem eu encontrei a gatinha da Ana, eu tenho ambiguidade, eu tenho duplo sentido, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Aqui, moçada, nós pegamos alguns trechos que foram realmente escritos e encontrados em comunicados de igrejas, paróquias e templos. Foram coisas que foram retiradas aí da internet e que são, de fato, termos relacionados a isso. Igrejas, templos, etc. Tá? Olha só. Olha isso aqui. Não deixe a preocupação acabar com você. Deixe que a igreja ajude. Olha, não deixe a preocupação acabar com você. Deixe que a igreja ajude. A igreja vai ajudar o quê? A preocupação acabar com você? É isso que a igreja faz? Mas do jeito que está aqui, parece que sim. Então, ora, se a preocupação está acabando com você, então a igreja vai lá e vai ajudar a acabar com você. Tá? Então, você precisa ver o seguinte. Quando eu coloco desta forma descontextualizada, eu crio um duplo sentido. Mais do que isso, você, meu amigo leitor, minha amiga leitora, você que vai fazer o Enem, você necessita perceber as ambiguidades, tá? E elas estão em todos os lugares. Vejam, não faz muito tempo, um candidato aqui que hoje é conselheiro do Estado, foi um candidato, um bom candidato, foi um bom deputado, inclusive um deputado jovem, bem atuante, aí depois virou conselheiro. E o deputado colocou assim no seu era slogan político dele, assim, era jovem como você. Vejam, é óbvio que não era a intenção do deputado ou do candidato a deputado à época colocar esse slogan político. Entretanto, ao colocar jovem como você, ele automaticamente criou o duplo sentido, certo?
Para alguns não, é óbvio que eu vou ler, eu vou dizer, ele é jovem igual a você, mas quando ele coloca a palavra como, ele cria um duplo sentido. Jovem como você tem um duplo sentido. Por quê? Porque a palavra como carrega em si uma possibilidade de colocação que não só de igual, não é só uma conjunção comparativa. Tá? E aí eu crio duplo sentido. Certo? Ou você lê a palavra no seu sentido geral, no seu sentido denotativo apenas, e você só vai ter uma possibilidade de interpretação, ou você se torna aquele leitor mais dinâmico, um leitor que consegue ler todas as possibilidades que um texto ou uma frase, uma oração, uma sentença possui e ela carrega, tá? Então aqui, ó. Lembre-se de todos os que estão tristes e cansados na nossa igreja e da nossa comunidade. Ó, lembre-se de todos os que estão tristes e cansados da nossa igreja. Quando ele fala cansados da nossa igreja e da nossa comunidade, o cara está cansado da igreja ou o cara faz parte da comunidade e está cansado? Hein? Então eu vou me lembrar das pessoas que fazem parte da minha igreja e estão cansadas, ou elas estão cansadas da minha igreja. Do jeito que está aqui, pode ser as duas coisas. O que é que eu tenho que observar? O contexto. Mais do que isso, eu preciso observar a ambiguidade. Eu preciso observar aqui que quando eu falo dessa maneira, ou quando eu escrevo dessa maneira, ou quando alguém escreve dessa maneira, ela está proporcionando para o leitor competente, para o bom leitor, algumas possibilidades de interpretação. Isso deve ser percebido porque lá no Enem eles vão cobrar isso de você, tá? Nós vamos fazer uma revisão só de prova do Enem, tá? Mas por enquanto você está vendo a teoria aqui, ok? Mais uma aqui, ó. Para todos aqueles que têm filho e não sabem, nós temos uma creche no segundo andar. Não sabe do quê? Não sabe que tem a creche? Ou não sabe que tem filho? Tá? Para que seria? Para que uma creche para quem não sabe que tem filho? Ok? Então aqui, ó. Para todos aqueles que têm filho e não sabem que nós temos uma creche no segundo andar, aí tudo bem. Mas aqui não. Aqui está escrito assim. Para todos aqueles que têm filho e não sabem, ainda coloca vírgula, vírgula. Nós temos uma creche no segundo andar. Tá? Então, a frase ficou no mínimo estranha. No mínimo estranha. Tá? Então, provavelmente, é para aqueles que têm filho e não sabem que há uma creche no segundo andar. Aí tudo bem. Aí a frase faz um pouco mais de sentido. Tá? Beleza? Tudo bem? Vamos a outro slide aqui, ó. Aqui, ó. Quinta-feira, às 5 horas, haverá reunião no Clube das Jovens Mamães. Todas aquelas que quiserem se tornar uma jovem mamãe devem contatar, a gente pegou do jeito que estava, contatar Padre Cavalcante em seu escritório. Tá? Que provavelmente é contactar, né? Mas tá contatar. Beleza. Então, ó, quinta-feira, às 5 horas, haverá uma reunião do Clube das Jovens Mamães. Até aí, beleza. É mãe jovem, tá? Agora, todas aquelas que quiserem se tornar uma jovem mamãe, quer dizer, provavelmente, não é se tornar uma... Não é que a menina não tem filho, é nova, não tem filho, quer ter filho, ela vai lá falar com o padre. Não, não é isso. Provavelmente, aquelas que se quiserem se tornar parte do clube da jovem mamãe. Jovem mamãe, ela já é. Então, ela quer se tornar parte do clube, ela vai lá e fala com o padre, que do jeito que está aqui, o padre, parece que o padre vai dar um jeito de tornar a menina jovem mamãe. Não é esse, obviamente, a intenção aqui desta frase, tá? Mas você viu que quando você cria uma frase com um duplo sentido, você impossibilita, ou você faz com que o seu texto, ele fique ruim. E um bom leitor, e não se engane, quem vai ler a sua redação, obviamente, é uma professora ou um professor que tem, a gente espera, uma tarimba para corrigir texto de redação. Ela sabe disso. Então, ao contactar o duplo sentido, isso é uma falha do seu texto. Isso é um problema do seu texto. Um problema que vai afetar, obviamente, a clareza do seu texto.
tá? E isso é ruim, tá certo? Agora, uma outra coisa que você deve saber é o seguinte: tudo bem, professor, mas como é que eu faço isso? Ora, quanto mais leitura de qualidade você tiver, melhor. Quanto mais leitura boa você fizer, melhor. Agora, se você não faz leitura nenhuma, comece a fazer. Já ruim, mas comece, dá um início aí, certo? O que seriam? Não é que as leituras são boas ou ruins, elas são boas ou ruins para, obviamente, o Enem, tá? Então, por exemplo, se você gosta de escutar muita música, você vai escutar pagode, lê, não, isso é muito sertanejo, né? Lê, se eu te pegar, você vai ver. As músicas são meio monossilábicas, não sei se você percebeu. Lê, para fazer taratatá, né? Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchá-tchá-tchu, tchá-tchá-tchá, não é isso? As músicas ficaram monossilábicas. Aí, né? Pô, mas tudo bem, vamos pegar uma música mais antiga. Vamos pegar o Zezé de Camargo. Legal. Eu também gosto. Então o Zezé de Camargo vai dizer assim: eu não vou negar que sou louco por você. Olha a poesia disso, né? Eu não vou negar assim, você tudo é saudade, você traz felicidade, é o amor. Pergunta a você, meu caro, minha cara, você consegue entender isso? Claro que consegue. Por quê? Porque o que está escrito é exatamente igual àquilo que ele quis dizer. Então, você sendo alfabetizado, você consegue entender. Tá legal? Beleza? Ok. Mas, dificilmente uma música dessa vai cair no Enem. Dificilmente. Então, o que você precisa saber? Você precisa pegar músicas de qualidade. Tá? Música que tem... E essas músicas de qualidade é que caem lá. Então, um rock, sei lá, do Paralamas do Sucesso, que já várias vezes caiu, um texto bem escrito, um texto de jornal, em que o contexto vai estar organizado, falando de um fato importante relacionado ao dia a dia, tudo bem, tá? Agora, uma música, se você só ouve música do rádio, só ouve música e não ouve outras coisas, é ruim, vai por mim, é ruim, tá? Então, vamos lá, vamos para outra aqui, ó. Sendo este domingo de Páscoa, pedimos à senhora Jandira que ponha um ovo no altar. É verdade, estava escrito isso, né? Que a dona Jandira vai lá no altar e põe um ovo, certo? Não, pôr um ovo no altar, provavelmente, eu sei que algumas pessoas devem estar falando assim: professor, esse professor é muito besteirento, ele pega tudo, ele vê duplo sentido. Não é que tem. Então, para você se tornar um bom leitor, um leitor que consiga interpretar um texto com a qualidade exigida pelo Enem, você precisa começar a entender os duplos sentidos. Começa pelo seguinte: se você é daquele tipo que o cara conta uma piada, você vai demorar 10 horas para entender, você vai ter dificuldade de interpretação de texto, tá? Por quê? Porque as piadas, elas trabalham basicamente com o quê? Com duplo sentido, tá? As piadas trabalham com duplo sentido, com o que está implícito, o que está nas entrelinhas, para você pensar, para você interpretar. Claro que nem todas as piadas, mas as piadas tem piadas um pouco mais elaboradas, como música, mais elaborada, menos elaborada, um humor mais refinado, outro humor menos refinado, e etc. Tá? Então, ó, sendo esse domingo de Páscoa, pedimos à senhora Jandira que ponha um ovo no altar. Tá? Essa construção, claramente, ou a dona Jandira pega e coloca um ovo de galinha no altar, tá? Pegue um ovo e coloque este ovo no altar, não ponha um ovo no altar, ou a dona Jandira vai virar galinha e vai pôr um ovo como a galinha põe, né? Ok? Então, esse é o duplo sentido. Qual outro duplo sentido? Olha lá. Aqui. Na missa de domingo, o sermão será sobre o inferno na terra. Chegue cedo e ouça o ensaio do nosso coro dos meninos. O ensaio do nosso coro dos meninos. No mínimo, essa frase ficou esquisita. Então, quando você pegar a sua redação, tá? Você escreveu a sua redação, o que você tem que fazer? Faz uma revisão da sua redação. Veja se você não colocou uma frase mal feita, tá? Não tente colocar frases de efeito. Quem consegue fazer isso
O Chico Buarque consegue fazer isso. Todo dia ela faz, tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso, ponto aí, me beija com a boca de hortelã. Me sorri um sorriso e beija com a boca, legal na música, ele tem licença poética. Ele pode fazer isso, ele usou uma figura de linguagem para fazer isso. Mas se você não souber fazer, não inventa, tá? Tenha clareza, a sua redação precisa ter clareza. E você consegue isso lendo. E olha, dá tempo, se esforce, vai lá, corra atrás, leia, tá? Uma sugestão de leitura, compre um livro de crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, maravilhoso, você vai gostar, são crônicas engraçadas, são textos bem elaborados, com bastante informação, ou bastantes informações, tá? Para fazer o plural, certo? Vamos lá, vamos agora ver as ambiguidades lexicais, ambiguidades do léxico. Do léxico que nós já falamos é o conjunto de palavras de uma língua, né? Estou indo para o banco. Estou indo para o banco significa o quê? Estou indo para o banco o banco lá, que é uma agência bancária, ou estou indo para o banco, sentar no banco? O cadáver foi encontrado perto do banco. Qual banco? A agência bancária? Ou banco? Então, outra coisa que eu preciso ter, quando eu percebo que eu construí uma ambiguidade, é ter a perspectiva de desfazer a ambiguidade, tornar o texto com apenas um sentido, tá? Então, o cadáver foi encontrado perto do banco. Ora, se for o banco da praça, eu acrescento o banco da praça, o banco da rua, o banco perto, tá? Agora, se for uma agência bancária, eu troco o banco por agência bancária e resolvo o problema, ok? Então é preciso, mas do jeito que está, o léxico, a palavra me causou ambiguidade. Tudo bem? Ambiguidade estrutural ou gramatical, devido à posição de certos complementos ou adjuntos. Isso vai causar também, ou pode causar, isso causa muito problema em jornal, por exemplo, né? Então esses dias, estava lá, os familiares da moça, o tio da moça que caiu do prédio, você não sabia quem caiu do prédio, foi a moça que caiu do prédio ou o tio da moça que caiu do prédio, você não sabe, tá? Isso estava escrito no jornal. É óbvio que o contexto vai me indicar quem foi, não tenha dúvida, mas há um problema. Esse problema é que o Enem, ou quem faz a prova do Enem, vai retirar para poder colocar na prova, para verificar se você entendeu, para verificar se está a ambiguidade ali, tá? Exigir o livro de Pedro. O livro pertence ao Pedro, ou o livro está com o Pedro e eu necessito? Exigir o livro do Pedro. Quando eu coloco exigir o livro de Pedro, pode ser o livro dele, ou pode ser o meu livro que estava com ele. Eu não sei como é que faz. Eu não sei, mas tem uma ambiguidade, e essa ambiguidade está relacionada a aspectos estruturais e gramaticais, tá? Outra, também pode ser devido à posição do adjunto adverbial, tá? Crianças que comem doce frequentemente têm cáries. Tá vendo esse frequentemente aqui? Esse frequentemente, ela vai me causar ambiguidade, porque eu não sei se as crianças têm cárie porque elas comem frequentemente doce, tá? Ou as crianças têm cárie porque comem doce com frequência, tá? Então aqui, crianças que comem doce frequentemente têm cáries. Elas têm cáries porque comem doce com frequência, ou há mais probabilidade de ocorrerem cáries em crianças que comem doce, tá? Então eu não sei, eu não consigo identificar, não consigo verificar isso aqui, do jeito que esse frequentemente está colocado. Talvez você trocando de lugar, de posição, você tenha um resultado melhor, tá? Aqui, procura a chave do cofre que estava no quarto, tá vendo, Essas são orações adjetivas. Como é que eu sei? Troco o que por o ou a qual, tá? Então aí eu sei que a oração é adjetiva. Então vamos lá. Procura a chave do cofre que estava no quarto. Quem que estava no quarto? A chave ou o cofre? Isso aqui, com os pronomes, vai acontecer sempre que você tiver o seguinte: você tiver duas palavras que podem estar relacionadas a um pronome.
Então, quando eu falo procuro a chave do cofre que estava no quarto, eu não sei quem estava no quarto, se era a chave ou era o cofre. Tá? Por quê? Porque eu tenho um pronome que está sendo colocado, ele está sendo relacionado a um substantivo anterior. O pronome relativo, ele relata um termo anterior. Então, se esse substantivo está aqui e são dois, eu não sei, eu crio ambiguidade nesse caso. Eu não sei a qual palavra ele está me relacionando. Tá? Então, aqui, ó. Eu poderia resolver o problema dizendo assim: do cofre que estava no quarto, eu procuro a chave. Pronto, aí eu sei que é a chave. Tá? Aí eu sei que é a chave. Então, se eu quiser falar que a chave, por exemplo, era do cofre, eu estava procurando a chave, eu posso mudar de posição. Mas da maneira como está, eu crio uma ambiguidade. Tá? Ok? Vamos a outra aqui, ó. Orações reduzidas. Para quem não sabe, moçada, oração reduzida acontece quando eu tenho uma oração em que eu não tenho o conectivo e eu pego a oração que está lá e coloco numa das formas nominais, coloco o verbo numa das formas nominais, ou gerúndio, ou particípio, ou infinitivo. Então aqui, ó, passeando no centro daquela cidade, tá? Aqui a oração desenvolvida era quando passeava no centro daquela cidade. Veja, você tira o quando e coloca o verbo passear na forma nominal, nesse caso do gerúndio. Então nós vamos dizer que essa oração é uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de gerúndio, tá? Isso aí, obviamente, que o professor de gramática vai passar para você. Tá? Eu só estou adiantando, só estou te mostrando porque ela é uma oração reduzida, já que o tema fala sobre isso. Então aqui, ó, quando passeando no centro da pacata cidade, vimos o traficante. Tá? Então, ó, esse passeando aqui, ele vai me gerar uma ambiguidade. Porque quem que estava passeando? O traficante ou nós é que estávamos passeando? Tá? Eu não sei quem estava passeando, se era nós ou se era o traficante. Tá? É a mesma coisa de eu dizer assim, ó. Vi Joãozinho quando subia no ônibus. Eu vi Joãozinho quando subia no ônibus. Aí eu pergunto aos senhores, quem subia no ônibus? Eu ou o Joãozinho? Não sei dizer. Tá? Eu não tenho como dizer. Por quê? Porque o verbo subia, aliás, serve tanto para eu subia, para eu que eu estou dizendo, para o pronome, né? Para mim, mas é para eu que eu estou dizendo para o pronome. Então serve tanto para o eu, que é o pronome, eu subia, tu subias, ele subia, e serve para o Joãozinho, eu subia, tu subia, o Joãozinho subia. Quando eu tenho subia e tem dois nomes anteriores, eu não sei quem subia. Eu crio um duplo sentido, eu crio uma ambiguidade, tá? Outra, nos antecedentes de pronomes, como o pronome relativo que a gente colocou lá. O advogado disse ao réu, veja, eu tenho dois elementos aqui de novo, ó. Advogado disse ao réu que suas palavras convenceriam o juiz. Palavras de quem? Do réu ou do advogado? Eu não sei. Tá? Porque quando eu tenho esse que, é a mesma questão lá, esse que é o pronome relativo. Aqui também é uma oração adjetiva. Tá? Então esse que é o pronome relativo. Quando eu tenho esse que aqui, e eu tenho suas palavras, eu não sei, porque o que vai me remeter tanto, pode me remeter tanto ao réu, quanto ao advogado. Então eu crio uma ambiguidade por não identificar quem é que vai, de quem é a palavra. Tá? Então eu tenho que ter uma maneira de arrumar isso aí para melhorar a minha perspectiva de interpretação. Tá? Senão eu não consigo melhorar a minha interpretação. Ok? Vamos aqui agora observar o seguinte. Ambiguidade sintática. Vale lembrar que quando nós tratamos de sintaxe, nós tratamos das palavras quando são organizadas em frases, orações e períodos. Tá? Frases, orações
e períodos. Quando eu organizo as palavras em frases, orações e períodos, eu tenho a sintaxe. Então aqui, a ambiguidade é uma ambiguidade nesse sentido, da organização sintática. Então vamos lá, vamos tentar descobrir as ambiguidades aqui, ó, tá? Depois nós vamos verificar, eu coloquei aqui, como é que nós melhoramos, como é que a gente faz para fazer com que essas ambiguidades sejam melhoradas, haja a retirada da ambiguidade, não tenha mais ambiguidade, tá? Então aqui, homens e mulheres competentes têm os melhores empregos. Ó, homens e mulheres competentes têm os melhores empregos. Vejam que eu tenho aqui homens e tenho mulheres. E quem é competente? Vejam, gramaticalmente falando, competente está relacionado aos dois. Está relacionado aos dois. Por quê? Porque quando eu coloco um adjetivo aqui, depois de dois substantivos, a regra gramatical de concordância diz que eu concordo o adjetivo com os dois substantivos, certo? Com os dois substantivos, em número e gênero. Então, como competente é uniforme, homem competente, mulher competente, ele não tem uma forma diferente do homem e da mulher, eu só tenho a perspectiva do plural. Então, isso serve para os dois. Quando eu coloco o tem aqui, eu também não tenho condição de saber se é só a mulher, porque a mulher está no plural, o verbo está no plural, só o homem ou são os dois. Eu crio uma ambiguidade sintática, tá? E aí, quem que tem o melhor emprego? Só os homens? Só as mulheres? Os dois? Não tenho como saber, tá? Vamos a outro aqui. Olha só. O Cruzeiro vence o Atlético jogando em casa. O Cruzeiro vence o Atlético. Notem, eu tenho Cruzeiro e Atlético. E os dois podem ter vencido jogando em casa. Quem que venceu? O Cruzeiro venceu o Atlético, certo? Agora, quem jogou em casa? Né? Os dois não, desculpa, não é só os dois que podem ter vencido. Aqui está claro que o Cruzeiro venceu o Atlético, tá? Agora, quem que está jogando em casa? Foi o Atlético que foi vencido pelo Cruzeiro e estava jogando em casa, ou o Cruzeiro que venceu o Atlético e estava jogando em casa? Não sei. Não tenho como saber. Eu não tenho condições de saber, nesse caso, quem é que estava jogando em casa. Então, notem, quando acontece isso, se você observar bem, você vai perceber que eu tenho sempre dois substantivos aqui, concorrendo com um termo que pode ser comum aos dois. E é por isso que eu tenho a ambiguidade. E é por isso que eu vou ter esse problema da ambiguidade. Correto? Mais uma aqui, ó. O magistrado julga as crianças culpadas. O magistrado julgou as crianças e elas eram culpadas? E ele julgou as crianças e depois disse que elas eram culpadas, ou ele julgou as crianças sabendo que elas eram culpadas? Tá? Então, quando ele julgou, elas já eram culpadas? Ou antes dele julgar, elas não eram culpadas, depois que ele julgou, ele disse que elas eram culpadas? Não sei. Não sei. Então, quando acontece isso aqui, eu preciso saber. Isso aqui é o que a gente chama de predicado verbo nominal. Tá? Provavelmente, o magistrado julgou as crianças e as crianças foram ditas culpadas. Tá? Então, ele julgou as crianças e disse, depois do julgamento, que elas eram culpadas. Tá? Provavelmente. Agora, do jeito que está aqui, eu não tenho como afirmar isso. Não há possibilidade de eu afirmar dessa forma para os senhores. Tá? Vamos a outra aqui. Ó, aqui nós já vamos verificar para vocês como é que a gente faz para arrumar. Tá? Então notem que é essa primeira oração aqui. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Aqui, ó. Essa primeira aqui. Homens e mulheres competentes têm melhores empregos. Como é que eu faço agora para arrumar? Eu pego, ó, homens e mulheres competentes têm os melhores empregos. Quem que é competente?
Quem que é competente? São os homens ou são as mulheres? Tá? Quem que são competentes, na verdade? Se eu quiser dizer que competentes só são as mulheres, o que é que eu faço? Eu pego o competente que está aqui depois de mulher e coloco o competente antes da mulher, das mulheres aqui. Então eu vou dizer, homens e competentes mulheres têm os melhores empregos. Pronto. Agora eu não estou dizendo que é ou homem ou a mulher, ou são os dois. Eu estou dizendo que quem é competente são só as mulheres, tá? São só as mulheres. Não é preconceito contra homem, tá? O homem, nessa vida, nessa coisa chamada terra, ele sempre teve privilégio. Então nós temos que colocar as mulheres também em evidência. Vamos fazer um contraponto aqui, tá? Muito obrigado. Olha só. Então presta atenção. Homens e competentes mulheres. O que que eu fiz? Aproximei o competente, coloquei antes de mulheres e retirei a ambiguidade. Melhorei a frase. Agora ficou claro que quem são competentes são as mulheres. Olha o outro. Aqui. Cruzeiro vence o Atlético jogando em casa. Tá? Então quem estava jogando em casa? Ou o Cruzeiro ou o Atlético? Não dá para saber. Mas se eu colocar o jogando em casa antes do vence, aqui ó, dessa maneira, aí eu elimino a ambiguidade. Se eu disser assim, Cruzeiro jogando em casa vence o Atlético. Pronto. Quem que estava jogando em casa agora? O Cruzeiro. Certo? O Cruzeiro. E é coincidência a gente estar de azul e falar do Cruzeiro, porque eu não torço para o Cruzeiro. Você torce para o Cruzeiro? Não. Você torce para quê? Flamengo. Tá? Não, aqui eu, professor Luiz Antônio, o filho do professor Luiz Antônio, a esposa do professor Luiz Antônio, meu filho, minha esposa, todos somos santistas. Tá? Campeão paulista, se é que vocês não sabem. Então olha aqui. Cruzeiro jogando em casa vence o Atlético. Tá? Diferente de falar Cruzeiro vence o Atlético jogando em casa. Se eu coloco jogando em casa depois dos dois, eu crio ambiguidade. Tá? Aqui, o magistrado julga as crianças culpadas. O magistrado julga culpadas as crianças. Então aí, não é que ele julgou as crianças que eram culpadas. Não, ele julgou culpadas as crianças. As crianças não eram culpadas, elas passaram a ser culpadas após o julgamento. Tá? Então ele estava julgando, ele julgou, falou, olha, as crianças são culpadas. Tudo bem? Então, observem bem, a troca, quando é uma organização sintática, a troca de lugar de uma palavra pode gerar uma clareza maior para o seu texto. Tudo bem? Aqui, ó. Eu li a notícia sobre a greve na universidade. Eu li a notícia sobre a greve na universidade. Ou eu li a notícia e eu estava na universidade, ou a greve ocorre na universidade. Como é que eu sei? Tá? Então, ó, eu li a notícia sobre a greve na universidade. Esse na universidade aqui, eu posso ter lido a notícia. Estava na universidade. Tá? Ou eu posso ter lido uma notícia sobre uma greve que aconteceria na universidade. Do jeito que está aí, ela causa sim o duplo sentido, a ambiguidade. A professora de dança espanhola, quem que era de dança? A professora era espanhola e ensinava dança, ou a professora não era espanhola, mas ela ensinava uma dança que é espanhola. Esse espanhola colocado aqui, ele vai causar a ambiguidade. Ok? Então vejam, quando eu coloco palavras, isso vai estar em todos os lugares. E não é uma questão, volto a dizer, de ser besteirento, não ser besteirento, mas é uma questão de perceber. Às vezes a ambiguidade, ela é recorrente para dar o sentido. Para dar sentido. Muitas músicas recorrem à ambiguidade para que a música tenha sentido. Algumas músicas sertanejas. Eu vou mandar o Paulo atrás, que é uma música de uma dupla chamada Felipe e Falcão. Tá?
eu vou mandar o Paulo atrás. Mas quando ele fala, eu vou mandar o Paulo atrás, quando ele fala isso, ele causa ambiguidade, mas é intencional. É intencional, não tenha dúvida. Tá? Então, como esta frase aqui. Ó, respire. Se o cara fala respire aliviado, tudo junto, beleza, mas se ele tira, ele separa, obviamente que isso aqui é um fake. Você sabe o que é um fake? Um fake é uma coisa que não é verdadeira. É uma coisa que está na internet, mas não é verdadeira. Ok? Não é verdadeira. Isso aqui, obviamente, que eles fizeram uma outra. Respire aliviado, tudo junto, né? Aqui seria o correto, tá? Mas quando ele separa e fala, respire ali, viado, tá? É a mesma coisa de eu dizer assim, ó, aquele juiz é corrupto, tá? Então eu não coloco vírgula nenhuma, eu coloco aquele juiz é corrupto. Agora se eu escrevo assim, aquele, vírgula, juiz, vírgula, é corrupto. Então é diferente eu dizer assim, aquele juiz é corrupto, entendeu? Aquele juiz é corrupto. A mesma coisa de falar juiz, aquele é corrupto, tá? Então, vejam que a colocação da vírgula, a organização sintática, o sentido, ele é dado na medida em que você organiza bem as suas palavras, não cria as ambiguidades, tá? Tudo bem? Espero que você tenha entendido e mais do que isso, espero que você, a partir de agora, pegue o seu texto e tenha mais cuidado na interpretação. Todos os textos, é o texto de jornal, é o texto da revista, é a propaganda, tá? Vai verão, vai verão. Que ambiguidade que tem aí? Uma clara ambiguidade. A mulher que se chama Vera e é alta, verão, e o verão, o nosso bom e velho estação, boa e velha estação do ano. Então quando ele fala vai verão, vem verão, ele está falando, ele está usando um jogo de palavras com ambiguidade. Só que lá é fácil de entender. E eu espero, né? Espero que todo mundo tenha entendido a mensagem ali, não só prestado atenção na mulher. Bom, é isso. Mais uma vez eu agradeço vocês a atenção, espero que você tenha gostado. Avalie a nossa aula, curta a nossa página na internet, lá que concursos, e assistam os vídeos. E boa sorte para você. Na próxima aula tem a segunda parte da polissemia e ambiguidade. Um abraço e até a próxima.